Oi, gente, caiu aqui de novo. Eu vou ter que chamar a Janice e Décio novamente. Tá dando um problema, não sei exatamente o que que é. Desculpem vocês aí, mas eu tô tentando ajeitar aqui. Vamos de novo, Décio. Você estava falando sobre amor interrompido com a mãe, que estava assim super interessante. Janice, vê se você consegue entrar novamente. Décio, infelizmente a gente. Décio, estou te chamando novamente. Vamos ver se a gente consegue aqui formatar novamente. Às vezes dá essa. E eram coisas tão importantes que Décio estava falando aqui. Janice. Janice, vê se você consegue entrar. Décio. Décio, estou enviando a solicitação. A Janice, o Décio também não está conseguindo entrar. Janice, vê se você entra. Oi, Janice, estou tentando aqui chamar o Décio novamente. Eu acho que tem coisas que literalmente acontecem na live que parece até que foi o próprio movimento. Ele estava falando de amor interrompido, né? Amor Sim, interrompido com a mãe e assim, né? Não por acaso isso é uma questão grande minha, né? E interrompeu literalmente a live, né? ô Gracília, qualquer coisa eu saio, você fica com o Décio ou você já faz. Você conseguiu salvar as outras lives? Não consegui, porque tem que sair. Então, deixa eu ver se eu Tá. consigo aqui. É, chama só o Décio, não estou conseguindo chamar. O Décio não está vindo. Ai, meu Deus. De qualquer forma, a gente pode fazer essa live um pouquinho mais curta agora, né? Já faz Sim, a sim. diplomação e a gente marca um outro. Já falei para ele, falei, nós vamos marcar outro dia para fazer a live, né? Às vezes tem aí uma estabilidade na internet e não tá É, não dando. sei o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo nem agora chamá-lo aqui. Mas Você assim, quer que eu saio? Quer que eu saio e tenta chamar ele primeiro? vamos tentar chamar ele Alguém. primeiro aqui. Vamos ver se Tá. consegue. Eu não Vou estou sair conseguindo. então. Sai um pouquinho que eu vou tentar chamar ele. Tá. Décio, vamos ver se você consegue entrar. Décio tá me ouvindo? E Décio não está conseguindo entrar. Vamos lá de novo. Décio, estou tentando te chamar novamente. Cadê você, Décio? Décio, envia uma solicitação para mim, vê se você enviando eu consigo te puxar aqui, porque eu estou mandando para você a solicitação, mas você não está conseguindo entrar. Ele não está nem aqui, eu acho. Décio, se você estiver me ouvindo,
vem. Décio, estou te mandando a solicitação aí. Décio, vou tentar ver se a gente consegue... Ver se você consegue entrar agora. Não está conseguindo entrar. Vamos de novo. Internet às vezes tem dessa loucura, né? E tava... Oi, tô te vendo aqui, mas não tô conseguindo te puxar. Vê se você consegue enviar a solicitação para mim. Você... Aê! Décio, eu por prudência vou deixar só você. A Janice saiu. Mas como é que você está falando de amor interrompido? Eu acho que amor interrompido na nossa sociedade praticamente muitas pessoas têm. Isso é uma questão que me atinge muito. Então, assim, literalmente interrompeu até a live, né? De tão forte que teve esse campo aqui. Mas uma das coisas que a gente tem feito essas lives, né? E eu acho que você, não sei se você acompanhou, a academia fez 3 anos de formatação, de existência, e nós resolvemos comemorar nos meses de agosto e setembro, que foi o mês de fundação, foi agosto, justamente para convidar as pessoas que já estão trabalhando há muitos anos com constelações, que já estão nesse mundo sistêmico há muito tempo, para que fizessem parte da academia, que fossem diplomadas pelos serviços que vêm prestando com as constelações há anos. Você não podia ficar de fora disso. Para nós, você é uma pessoa extremamente importante no caminhar das constelações. Você é precursor, foi uma das primeiras pessoas que trouxe Bert ao Brasil. Trabalha com constelações no IDESB com a sua esposa há anos, né? Vem dando certo, forma várias turmas de pessoas. Eu tenho um amigo, Rodrigo Lousada, que recentemente esteve com você, eu acho que está até participando de uma formação. Ele fala, cara, ele tem esse jeitão nosso de ser, né? E ele fala assim, cara, o homem é um monstro. O homem, no caso, é você. O homem é um monstro em constelações. E, enfim, a gente não podia deixar de falar sobre quem veio antes de nós, né? Eu sou, como diz o outro, menina de calça curta. Cheguei hoje nesse assunto de constelações, mas eu não posso deixar de ter o conhecimento que a gente tem do mundo sistêmico e de honrar quem veio antes, né? E quem está fazendo esse trabalho antes. E a academia, ela, embora tenha sido formada dentro de uma turma hellingeriana, de uma faculdade da Hellinger e da Inovar, embora tenha sido formada numa turma quase que inicial, que foi a segunda turma, nós abrimos o olhar para o amplo e para a existência do que tem de trabalhos sistêmicos existindo, né? Então, tem IOPTI, tem estruturais, tem constelações presenciais hellingerianas, que recebeu até um outro nome, Falkenstein, né? Então, eu acho que esse mundo ele é formado por todos nós. E cada um do seu lugar faz um trabalho, e faz um trabalho sério. Então, eu queria te dizer, Décio, que você hoje está recebendo a nossa diplomação como membro da Academia Brasileira de Direito Sistêmico, e que a gente tem muita honra de estar dando essa titulação para as pessoas que vêm aqui fazer essas lives, né? E nós ainda não bolamos como isso vai ser entregue, se vai ser presencial, se não vai ser presencial, mas a gente queria fazer alguma formatação disso, né? A gente, na medida do possível, enquanto acadêmico de direito, a gente também tenta honrar, de certa forma, o lado da justiça. Então, nós começamos honrando primeiro o direito tradicional. Nós temos como patrono da nossa academia o Dr. Ives Gandra, que é um dos maiores juristas brasileiros antigos, com mais de 80 anos. Então, a gente fez questão de fazer esse movimento. E eu queria que você, diante do que está acontecendo hoje, na verdade, a live era muito para a gente falar sobre isso, né? Sobre as questões que estão existindo no mundo publicitário, jornalístico, né? De questionamentos. E que eu acho que isso é natural, porque as constelações receberam um patamar grande dentro da sociedade, né? Eu acho que dentro da sociedade está havendo uma movimentação humanística, digamos assim, onde a busca pelo coletivo, a busca por viver de uma outra maneira, por ter esse olhar, ela está crescente, né? Pelas necessidades da sociedade como um todo. Então, eu acredito que seja importante falar um pouco sobre o contraponto, os erros e acertos que nós tivemos, né, nesse transcorrer. E dentro dos erros e acertos, o que você acha que realmente está trazendo essa grande movimentação do outro lado científico, dizendo que as constelações não são científicas, não são ciência, e que isso é uma baboseira, e que, na verdade, nós somos todas pessoas com não credibilidade para estar trabalhando com isso, porque o mote tem sido esse, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, se você puder falar um pouco para a gente.
Beleza. Humberto dizia que do mal, às vezes, só nos resta nos afastar e olhar com amor. E eu acho que se aplica bem a esse tema, né? Mas teria que fazer também uma meia-culpa. É muito importante, que eu acho que os consteladores precisam fazer. Eu lembro que quando eu vi a primeira reportagem do Fantástico, enaltecendo a aplicação das constelações dentro do judiciário, eu parei, olhei para minha mulher e falei assim, todo mundo vai fazer um oba-oba com esse negócio aqui agora. Todo mundo vai falar, ó, que lindo, maravilhoso. Eu quero ver a onda voltar, for lá no mar, e a hora que ela voltar, o que vai ser, né? Se nós vamos estar preparados para o contraponto. E parece que isso acontece agora uns 5 anos depois, né? E eu acho que, curiosamente, eu honestamente estou surpreso de perceber que, em muitos casos, nós estamos preparados para o contraponto. Mas o único problema é que a maioria dos consteladores, infelizmente, não sabe o que está fazendo. Então, a quantidade de gente mal formada, e pior ainda, que é colocado dentro do judiciário para fazer constelações e absolutamente desqualificado, cria, logicamente, uma quantidade enorme de pontos fracos que são vulneráveis a críticas e eu, por incrível que pareça, me irmando com os críticos na forma como isso tem sido feito. Vamos pensar assim, 3 coisas, né? Primeira coisa, as constelações não são ciência, isso é um fato. Elas estão embasadas num outro método. Então, aqueles que se embasam na ideia de que as constelações são ciência, não entenderam porra nenhuma de ciência. E aí justifica aí até pouco tempo, tinha uma menina da física aí fazendo umas lives, falando que as constelações não é ciência. Ela está certa, não é mesmo? Nós não seguimos método científico. Então, quem é que fala que as constelações são científicas é que está louco. E aí me estranha muito que os consteladores, que se dizem consteladores, não saibam defender isso dessa forma. Fico dizendo, né, porque é ciência, não. O Henniger chamou isso de ciência. Ele me explicou, isso vem do latim, que tem a ver com ter conhecimento de algo, né? Mas não é ciência. Ciência segue o método cartesiano. Nós não seguimos o método cartesiano, nós seguimos o método fenomenológico. Então, nós temos que dar toda a razão para aquelas pessoas que dizem que as constelações não são ciência. Não são. Tá? Elas utilizam um outro método de investigação, que é a fenomenologia. Que também chega a resultados importantes, mas chega a resultados importantes no campo intersubjetivo e não no campo objetivo. Então, isso significa que nós percebemos que a nossa postura modifica a postura da outra pessoa de maneira reflexiva, um ciclo, né, que pode ser tanto vicioso quanto virtuoso. É isso que nós fazemos. Interferimos nessa expectativa das relações, nessas imagens internas e no campo intersubjetivo. E existe essa dimensão intersubjetiva. E é exatamente essa dimensão que a ciência tem muita dificuldade de lidar, porque no campo da ciência convencional, a maneira como nós observamos o outro parece não fazer diferença, que é um dos pressupostos, um dos pilares da ciência cartesiana, é a exclusão praticamente do observador. É como se o observador fosse uma pedra, como se ele não tivesse sentimentos, como se ele não tivesse uma subjetividade própria. Então, isso transforma as pessoas em objetos e faz com que nós atribuímos a elas características imutáveis, que no dia a dia nós sabemos que não é assim. Seu marido é um de manhã, é um de tarde, é um de noite. Certo? Conforme o que aconteceu no serviço dele lá, e conforme você olha para ele também, ele muda. Se você olhar com carinho, ele é uma pessoa, se você olhar com raiva, ele é outra pessoa, né? Esse é o primeiro ponto. Então, quando os consteladores não sabem o que eles fazem, eles não entendem o que eles são, não entendem como é que funciona o que eles fazem, isso enseja esse mal-entendido, primeira coisa. Segunda coisa, principalmente quando se trata de temas complicados como abuso, né, violência, etc., é preciso que nós sejamos muito criteriosos em explicar para as pessoas que vão se submeter ao processo que nós não estamos inocentando o agressor. Né? Nós estamos apenas trazendo com clareza a responsabilidade
de todas as pessoas envolvidas pelo seu próprio inconsciente. E sobre aquilo que atua nesse inconsciente. Eu tenho um nome para isso, eu denominei isso de abordagem da responsabilidade radical, né, da autorresponsabilidade radical. Se houver um problema entre nós dois, Gracília, e eu tiver 1% de culpa, e se eu tiver 99%, ainda assim, só vai haver solução quando eu tratar desse 1% meu. E, na verdade, se eu quero resolver isso, eu tenho que começar pelo meu 1% e não pelos seus 99%. Porque é assim que a gente desarma, né, a mal entendida, é assim que a gente desarma a, vamos dizer assim, indisponibilidade do outro para resolver o conflito. E todo mundo olha para a vítima como se ela fosse 100% vítima. E nenhuma vítima é 100% vítima, né? Ela tem nem que ser 0,1%, exceto talvez as crianças, né? Mas quando a gente fala dos adultos, definitivamente você é copartícipe de alguma maneira daquela realidade. E as constelações trazem à luz o que é preciso para poder fazer com que a vítima deixe de ser vítima, no sentido de que ela assume sua parte da responsabilidade, e com isso ela contribui para poder fazer com que o perdão aconteça. Essa ideia do perdão como sendo uma espécie de cheque em branco um dá para o outro, obviamente não se sustenta, porque desde quando eu era pequeno, que a gente brigava na escola, e a diretora chamava a gente lá e falava assim, agora vocês vão fazer as pazes, abraça ele, aí se abraçava, fala que ele perdoa, perdoa. Aí lá fora você queria matar o cara. Por quê? Porque não havia reconhecimento da responsabilidade por parte daquele que tinha agredido. Então, quando você não faz as pessoas assumirem a responsabilidade, não existe caminho possível para a recuperação da relação. Ou seja, não existe caminho possível para o verdadeiro perdão acontecer. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, vou dizer muito honestamente, puta que o pariu. Tem uns consteladores, velho, que fazem umas cagadas também, que não vou te contar, não tem explicação. Não. Aí eu tenho que ser rasgado mesmo. Esse cara faz merda. Assim, faz coisas que, tecnicamente, do ponto de vista do trabalho, são erros crassos, né? Então, assim, porra, o cara faz umas coisas lá na constelação, pelo que eu ouvi do relato, que é assim, é uma cagada mesmo. Se qualquer cara que fizesse isso, eu teria que dizer que quem quer que critique essa pessoa está com razão. Só que eu queria ver lá para o cara que critica que aquilo não é o jeito certo de fazer, né? E a gente sabe que um sistema, especialmente um sistema que atua em fluxos, ele é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, o que nós estamos dizendo, na verdade? Quando você tem 100 pessoas boas, profissionais bons, e um ruim, acaba que esses outros 100 são julgados pela bobagem que esse um faz, né? Por isso que é tão importante ter um nível alto na formação das pessoas. E, infelizmente, a maior parte, né, hoje em dia, das pessoas que se dizem, intitulam formadores, não tem essa qualificação. Eles não sabem nem a primeira coisa, não sabem nem que eles não são ciência. Então, eles ensinam uma coisa que eles ouviram falar, eles misturam muito da psicologia transpessoal, que parte de uma postura completamente diferente, com muita transferência, lidam com a transferência de uma maneira diferente. Então, a verdade é que a maior parte das pessoas que estão atuando não tem qualificação para atuar. E aí vão surgir críticas e, honestamente, se eu tivesse que ficar de um lado de alguém, eu ficaria do lado dos críticos. Eles estão certos, entendeu? Porque, lendo o que aconteceu, assim, o que eles falam, né, realmente aquilo é uma cagada. Aí entra o erro dos críticos. Aí eles vão lá e pegam um recorte muito específico, igual fazer entrevista. O cara vai lá, edita e corta só o que ele quer, só aquela fala descontextualizada para provar o que ele quer. Aí eles começam a fazer, eles erram na mão e começam a criticar, né, outras coisas. E por último, falando assim, como eu lembrei, eu diria que assim, esse é um quarto ponto. Eu sempre fui contra, e eu registrei uma outra marca, exatamente para poder delimitar isso, o uso das constelações propriamente ditas dentro do judiciário. Eu acho que não cabe. A postura fenomenológica, a abordagem sistêmica cabe muito bem. A filosofia cabe muito bem. Mas as constelações, na maioria das vezes, é complicado. Veja bem, nós estamos dentro de um sistema coercitivo, onde as pessoas que estão ali não estão porque querem, né? Quase sempre existe um polo pacífico que está ali
coercitivamente convocado a responder sobre algo, e nós inserimos, então, um método terapêutico que depende essencialmente da boa vontade das pessoas, porque o método terapêutico pressupõe, né, que nós estamos ali para poder transformar a vida dessas pessoas, porque elas querem transformação. E não porque tem uma arma apontada para sua cabeça se você não fizer, ou não estiver ali. Então, aí, é pedir demais do cara que está ali coercitivamente, que nós ainda vamos colocar na mesa ou expor a responsabilidade inconsciente dessa pessoa sobre o que está acontecendo. Que é isso que as constelações trazem, né? A responsabilidade inconsciente delas. E aí, esperar que isso funcione nesse contexto é foda, né? É difícil. Décio, você está falando duas coisas que eu queria pontuar com você que para mim foram de extrema importância na sua fala, né? A primeira é com relação à questão ciência, né? Bert dizia, e eu estava até com um livro aberto aqui dele, e que na verdade a gente lê tanta coisa e a gente esquece do essencial, né? Ordens do Amor, está no comecinho do livro, na folha 14, ele já fala o caminho científico e o caminho fenomenológico do conhecimento. E ele faz justamente essa diferenciação da ciência fenomenológica, que ele dá esse nome, de ciência fenomenológica, e aí há que se definir que não é a ciência cartesiana. Ele, quando diz isso, a ciência, ele diz no sentido de há uma fenomenologia ali, há um conhecimento que ele denomina de ciência fenomenológica. Produzir conhecimento. Exatamente, exatamente. Então, quando se fala ciência, porque é uma ciência, porque é uma ciência, as pessoas às vezes não sabem nem o que está falando que é ciência, né? Que é essa diferença do que você está falando. Então, para mim, isso é fundamental. Quando se diz a ciência da fenomenologia, ou Bert falava sobre o campo de conhecimento científico do fenomenológico, é completamente diferente da ciência cartesiana. Então, quando olhar algum escrito, a academia mesmo já se posicionou acerca disso e fala sobre esse conhecimento, esse campo científico de conhecimento fenomenológico, que é completamente diferente da física, química e, enfim, outras ciências que presumem-se cartesianas e que são cartesianas e do pensamento cartesiano. Isso é a primeira coisa que eu acho que ficou muito claro e eu acho que as pessoas que começam a estudar, estão chegando agora nas constelações, têm que observar. A outra coisa que eu acho que também tem total razão, a formação, ela não é uma formação rápida, ela não é uma formação do dia para a noite, até porque depende de uma interiorização de conhecimento pessoal de cada um. Se você não vai conseguir ir adiante, se você não fizer essa interiorização. Então, as pessoas acham que, peguei o conhecimento, agora eu vou fazer. Então, tem gente que acha que o caminho é muito duro. O caminho começa por você e é muito duro. Cristina Laguna fala... botar os seus pais para dentro do seu coração, velho. Como é que você vai... Se Bert até 90 e tantos anos estava fazendo anos até conseguir fazer as pazes com meu pai de verdade, entendeu? Então, assim, se eu posso ser uma mula, os outros também têm o direito de ser, né? Exatamente, exatamente. Isso é fundamental. Então, a questão da formação, eu acho que é outra... assim, a gente tem que fazer esse meia-culpa, sim, e quando a gente fala o meia-culpa, não é de uma pessoa, fulano, apontar o dedo e dizer, ele não está bem informado. Não, nós temos que manter esse conhecimento o tempo inteiro grande, porque senão acontece o que você está falando. Aquele que está fora desse conhecimento pleno leva todo mundo para esse mesmo lugar. Né? Então, é um sistema que trabalha... Ontem aconteceu, eu estava dando uma aula, eu tenho um canal, né? Eu vendo uma assinatura, uma aula por semana, toda terça-feira à noite, 2 horas à noite, chama Inteligência Sistêmica. E uma das alunas que estava lá me fez uma pergunta. Ela falou, Décio, eu sou contadora, fui contadora há 20 anos. E aposentei. Agora resolvi estudar a constelação, mas eu não me sinto preparada ainda para poder exercer. E eu estou gastando muito dinheiro e não estou conseguindo exercer com isso, eu não estou ganhando dinheiro, não estou ganhando nada de volta profissionalmente, investindo tanto em vários cursos, etc. E eu queria saber o que você me disse. Eu falei assim, vai, velho, que eu saiba é o seguinte, para você ficar bom em alguma coisa, segundo os melhores estudos, né, se você ficar bom mesmo, você gasta 10 mil horas. 10 mil horas é 5 anos de pau dentro ali, ó, trabalhando sem parar, tá? Até você ficar
razoável. Porque todo iniciante, você vai me desculpar, não importa se nós estamos falando do direito, da medicina, da administração, da engenharia, todo novato é incompetente. Claro. Porque ainda tem que ser testado pela realidade. Ele tem que fazer face aos desafios que a profissão vai colocar para ele, para entender os limites da aplicação da teoria, tudo isso, né? É 10 mil horas. Aí falei para ela, ó, 10 mil horas vai gastar mais 5 anos. O que você acha que é mais provável? Que você encontra uma maneira de vender melhor o seu trabalho, daqui você já é boa, você é uma boa contadora, 20 anos de prática, você tem que ser boa. Ela falou, sou boa mesmo. Eu falei, então, beleza. O que você acha que é mais fácil? Você investir isso aí em outras formas, para você vender bem aqui, você já faz bem, muito bem, aliás, né? Ou você aprender do zero um outro trem novo, que aí vai me desculpar, mas você vai gastar uns 4, 5 anos. E aí se prepara, porque vai gastar tempo, dinheiro, paciência, tudo isso aí que você está falando. Eu acho que faz pouco sentido você buscar uma nova capacitação, você aí começar tudo de novo, se você já tem uma profissão que você é Master of the Universe, né? Vai, minha filha, vai vender contabilidade bem vendida. Ah, mas eu sou mulher, ninguém valoriza mulher. Eu falei, que é isso, velho? As mulheres, pelo menos as mulheres valorizam. Arranja umas mulheres aí, vamos embora. Aí, numa hora, uma pessoa foi, tem uma ONG lá em São Paulo, só pessoas aposentadas, recolocar no mercado. Eu falei, bora, né? Onde? Vou andar. E aí ela falou assim, sabe que você tem razão? Então, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas também têm entrado nesse campo na expectativa de que, sabe, as formações usualmente têm aí 200 horas, 100 e tantas horas, porque o básico é isso mesmo, né? E elas acham que assim que ela fizer aquele curso de básico de 160, 190, 200 horas, ela está top das galáxias. Velho, isso não existe, né? Isso é fada do dente, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Na mesma categoria, né? Odécio, você está falando uma coisa para mim que, assim, eu tenho estudado muito e eu venho de uma família muito, assim, ligada à religiosidade espírita. Meu avô eu não conheci meu avô, né? E eu herdei a biblioteca dele, né? Que foi uma biblioteca passada com muito carinho pela minha mãe. E eu costumo pegar os livros dele, eu volta e meia pego os livrinhos que estão encapados assim, são folhas já quase caindo assim, né? E dentro desses livros existem coisas que eu chamo de pérola, né? De conhecimento antigos, são livros de 1800, 1920, 1935, ele carrega livros assim muito interessantes. E nesses livros existe um com o nome de Religião e Conhecimento Científico. E fanatismo, né? O texto é religião, conhecimento científico e fanatismo. E aí, ali se descortina um ensinamento que muitas das pessoas, digamos, céticas, atacam hoje sobre a questão da mistura da religiosidade, da mistura do conhecimento científico, do espiritismo e das constelações. Papo de hoje, né? As pessoas ligam a isso. Porque botou xamanismo, botou isso, botou aquilo outro. E nesses pequenos livros, que na verdade não falam de constelações teoricamente, mas falam de religião, fé, espiritismo, espiritualidade, eu vejo que tudo isso já era falado desde priscas eras, que esse conhecimento, desde Paracelso, as coisas já eram faladas porque ninguém conseguia explicar, né? Então, assim, existia sempre essa dicotomia. O que é aquilo ali, gente? Não, mas vamos para o lado de lá, porque a matemática explica de outra forma. Né? Não, mas vem cá, por que... Não, mas espera aí, mas não é só matemática. E tem aí a homeopatia, você é médico, você sabe disso, a homeopatia está curando com esse negócio aqui, com esse remedinho aqui. E a gente não consegue na medicina tradicional, como é que é isso? Então, essas questões de alma, espírito, conhecimento que a gente não vê no microscópio, elas já existem desde que o mundo é mundo. E desde que o mundo é mundo, elas se, digamos, debatem, elas litigam entre si, né? O pessoal, o povo da assertividade, eu quero tudo no microscópio,
eu quero saber tudo dessa forma, e o outro lado, que não era bem assim e que existia uma flexibilidade de pensamento. Então, assim, eu acho que a gente não tem nada novo nessa dualidade que a gente está vendo hoje ser questionada por uma física, ser questionada pelo jornalismo. Não tem nada novo. Desde que o mundo é mundo, existiam todas as polaridades neste sentido. Mas hoje nós temos uma vantagem, né? Que antigamente, assim, somente o que era a maioria, né, podia ter voz. Existe um artigo muito bom, eu perdi esse artigo. Os caras falavam sobre a mídia azul e a mídia vermelha, né? Ele fala assim que a Globo tinha que se preocupar com a audiência. Como a Globo tinha que se preocupar com a audiência, ela tinha que pegar o miolo da amostra, aquela miolo da curva normal ali, ela tinha que pegar o miolo dessa curva e a opinião média dessa maioria. Quando as mídias permitiram esse tipo de interação, nós estamos aqui, ó, nós temos uma TV Globo aqui para 70 pessoas, tá certo? Então, nós podemos falar especificamente essas pessoas que estão aqui, porque elas se interessam, elas têm uma conexão conosco de alguma forma. Então, igual nós, assim, nesse momento no Instagram deve ter milhões de pessoas fazendo outros Globo de 70 pessoas, certo? Então, esse tipo de voz fez com que pequenos grupos pudessem se conectar entre si. E, com isso, validar seus pontos de vista, permanecer de alguma maneira coeso em relação a eles. Isso aí é uma coisa positiva. Né? Quando nós olhamos a Primavera Árabe, nunca teria sido possível se não houvesse as mídias sociais. Né? Mas aí nós temos que fazer uma meia-culpa da própria ciência. E é uma coisa que a ciência não está acostumada a fazer. Né? E a falta dessa interlocução, no caso, por exemplo, agora do coronavírus, né? Mostrou claramente que nós temos um problema. Que é o seguinte: sem as relações, não existem processos que funcionem. Não importa se nós estamos falando de processos legais, de processos de negócio, até mesmo de processos de tratamento sanitário. Né? Se não existe confiança das pessoas no sistema de saúde, elas não tomam vacina. Então, vamos pensar que eu tenho um sujeito, o outro sujeito, e a relação entre eles. A ciência convencional só olha para um sujeito que ele chama de objeto. Não olha nem para a relação dele com o outro indivíduo, nem para o estado interno desse cara aqui que chama observador. Então, isso gera certas situações muito inusitadas. Do ponto de vista dos estudos de psicologia usualmente publicados, o P é mais ou menos 0,3. Do ponto de vista estatístico, é um lixo. Vou explicar o que é um P de 0,3. É uma coisa que está 30% certo de chance e 70% errado. Né? Vou fazer o seguinte, Cida, eu vou construir um prédio ali, você me dá seu dinheiro, eu construir um prédio. A chance de cair é só 70%, tudo bem? Né? Não, tudo mal, né? Não está certo. Então, nós chamamos isso, né, de ciência, tá? E aquilo que nós vemos nas constelações, onde traumas e problemas compulsivos de comportamento são esclarecidos em questão de minutos, né, com um nível de assertividade altíssima, onde eu trabalhei igual esse final de semana lá em Goiânia, eu devia ter uns 70 pessoas na sala, né, alguns online, outros presenciais. Terminava a constelação em 5, 6 minutos, a pessoa perguntava, isso faz sentido para você? A pessoa fala, pô, faz todo sentido da vida. Nunca vi isso tão claro para mim. Né? Então, a falta de inclusão do observador, da relação dele com o observado, né, e do observado como algo dinâmico, faz com que nós fiquemos congelados numa ciência que sempre olha para tudo que é observado como um objeto imutável, com pouco dinamismo. Né? Segundo ponto aí está escrito no livro do Bert, se não me engano, Religião, Psicoterapia e Cura de Almas, foi publicado pela Cultrix, está esgotado esse livro. Mas tem um fragmento dele, da mesma discussão, que está no 100 centímetros de leveza, onde ele fala que durante a Idade Média a Igreja dizia que ela é a única verdade. Né? Hoje em dia, a Igreja não diz que ela é a única verdade. Ela diz que ela é o único caminho para a verdade. Não, esse lugar de ser o único caminho da verdade foi tomado pela ciência. A ciência é a nova religião.
dominante, né? Então, na época da Idade Média, você, vamos dizer assim, litigasse contra a igreja, ela te convidava para o churrasco, mas a carne ia ser a sua, né? Hoje em dia, a ciência faz a mesma coisa, tá certo? Estão vendo aí uma discussão aí que, assim, coisas não científicas não podem entrar, então, dentro das mídias sociais, é fake news. Sim. Então, assim, eu não posso nem expressar minha opinião. O deputado foi preso porque ele falando lá no palanque do Congresso, porque ele expressou a opinião dele. Quer dizer, está escrito claramente na Constituição que a expressão da opinião de um deputado, enquanto no exercício do seu mandato, é protegida de todas as maneiras. Como é que esse cara foi preso, velho? Né? Então, assim, nós estamos observando uma era de fanatismo. E esse fanatismo, ele exclui as visões alternativas, certo? Ao excluir as visões alternativas, nós, na verdade, excluímos o pertencimento das pessoas que legitimamente também pertencem. E ao fazer isso, nós acionamos aquele terceiro nível de consciência que o Beto falava, né? A força conhecedora, que é assim, no momento em que nós separamos algo, essa força de consciência começa a trabalhar para que esse algo volte a se reconectar. Isso explica esse pêndulo, né, histórico, onde a gente vai de extrema direita, lá em 64, com a extrema esquerda, e depois volta para a direita de novo, depois volta para a esquerda. A beleza disso é que cada vez que o pêndulo volta, ele volta um pouco, ele vai um pouquinho menos ao extremo, né? Mas a dialética disso aí é muito chata, né? Porque Muito. eu lembro outro dia uma aluna minha chorando porque o marido estava em depressão, porque o Bolsonaro tinha ganhado. Eu falei, dona, isso é igual a Copa do Mundo, velho. Daqui a 4 anos tem outra eleição, essa pode ficar tranquilo. Olha, você falou uma coisa que o doutor Ives, outro dia, numa reportagem, comentou com a Leda Nagli. Os jornalistas fizeram uma live com ele, quase que uma inquisição, né? Querendo saber, na condição de jurista, qual é a solução, qual é a solução, qual é a solução. E ele falou assim, olha, gente, existe uma solução legal que é essa, e a outra solução é esperar mais 4 anos e votar do jeito que vocês quiserem, se vocês estão insatisfeitos. Né? Então, é igual a Copa do Mundo. Então, assim, a polaridade e a reclamação, conforme você mesmo falou no início dessa live, não leva a nada. Né? E Bert mudaria de lugar para tomar café em outro lugar. Então, assim, Décio, a gente está, infelizmente, chegando no tempo máximo aqui da nossa live. Eu, assim, lamento muito a gente não ter conseguido ficar direto para poder gravar ela inteira, né? Mas, assim, eu te agradeço profundamente pelo conhecimento assim, tão bacana que você trouxe hoje para a gente. Além de já ter me constelado online, porque praticamente você me constelou online no primeiro momento. Estou brincando, mas falando da questão do movimento interrompido aqui, você falou belamente sobre o movimento interrompido e todos nós, com exceção dos que não são filhos de índio, né, que ficam durante muito tempo com suas mães, todos nós, de alguma forma, tivemos algum movimento interrompido e executamos isso na nossa mente, no nosso corpo, de alguma maneira. Né? Então, na primeira parte dessa live, eu te agradeço pelas falas que foram e tocaram o meu coração diretamente, por isso que eu estou brincando com você, dizendo que você me autoconstelou aqui. Né? Então, assim, te agradeço muito a maneira como você falou e trouxe o tema, as colocações, o meia-culpa das constelações em relação ao judiciário e em relação ao contexto social. Te agradeço também profundamente por hoje você ter sido diplomado da nossa academia, a gente vai entrar em contato com você. Agradeço. Né? Para mim é uma honra ter você. Eu costumo dizer que a diplomação é muito mais para nós do que para vocês que vêm aqui, porque todos que vêm aqui, quando a gente faz um trabalho conjunto com as pessoas que são palestrantes, a gente honra da maneira como a gente pode. E isso é uma maneira que a gente entende que possa estar honrando vocês que vieram muito antes da gente. E a outra coisa que eu queria muito te dizer é que, assim, nós estamos na tua cola aqui no Rio de Janeiro para que você traga as constelações, modo de ver para o Rio. Então, assim, a academia vai te procurar. Com toda certeza, a gente quer conversar com as pessoas que estão trabalhando nisso de uma